Bom dia, meus filhinhos. Sejam todos bem-vindos. Eu denominei esse podcast como Podbíblia, e para esse projeto eu convidei minha serva, Maria Madalena, para apresentar o programa. Fique agora com o primeiro capítulo. Olá, meus irmãos em Cristo, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está vendo esse podcast, mas é um prazer tê-lo como espectador. O Senhor Jesus me concedeu esta honra, esta graça. Meu nome é Maria Madalena e hoje eu trago um convidado muito especial, um convidado histórico. O nome dele é Pilatos. Olá, Pilatos, muito prazer em vê-lo aqui no nosso podcast. Eu espero que você consiga passar ao público tudo o que aconteceu durante a história, durante o julgamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo, meu irmão. Madalena, é um prazer enorme estar participando aqui desse podcast. Eu quero louvar, agradecer, bendizer ao Senhor por essa oportunidade. E é muito importante que a Bíblia seja esclarecida aos irmãos em Cristo, para que a gente possa crescer mais na graça e no conhecimento, não é mesmo? O Senhor está ali, ele me comentou antes de entrarmos aqui no estúdio para gravar que, como ele sabe de tudo que eu vou falar, não seria interessante ele mesmo apresentar o podcast, por isso que ele escolheu você para falar aí nesse podcast. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Então, Pilatos, conta pra gente, menino, como foi isso? Esse julgamento que entrou pra história, mas ao que te indica, você não queria condenar o Senhor, né? Mas aí você fez uma coisa que até hoje é utilizada, na verdade, que foi deixar que o povo julgasse o Senhor. Até hoje continua isso, nos tribunais do júri estão aí pra provar, né? Bom, muita coisa aconteceu no dia do julgamento. Eu ainda, com os meus conselheiros, busquei não realizar o julgamento, porque eu não via no Senhor a culpa necessária para julgá-lo, né? E naquela época a pena era de morte. Então, eu fiz o que eu achei que devia. Porém, meu ato de lavar as mãos, foi um ato covarde. Hoje eu assumo que foi um ato covarde. Por quê? Veja bem, quando eu lavo as minhas mãos, eu tiro de mim o peso da responsabilidade e transfiro para o povo. E se você parar para pensar bem, Madá, até hoje isso é praticado. Né? Você vê que os tribunais do júri, em todo o país, até mesmo em outros países, servem para isentar o magistrado de dar a sentença. Então isso começou comigo. E foi uma prática que eu realmente lamento ter seguido com ela naquele julgamento. E até hoje é praticada. Eu fui o precursor desta prática, mas eu lamento por isso, viu? Eu entendo, Pilatos. Eu imagino que possa realmente ter sido para você, né? Conviver com este peso na consciência, não é mesmo? Vamos mudar aqui um pouco o foco. No livro apócrifo de Nicodemos, ele conta que os soldados romanos, assim que Jesus entrou para ter contigo, eles se curvavam, né? A Jesus. Então, quando o Senhor foi perguntar aos soldados por que eles se curvaram, os soldados falaram que eles não se curvaram, que eles se curvaram automaticamente. Eles não fizeram por conta própria a reverência a Jesus. Ele foi tudo automático. O que você tem a dizer sobre isso? Esse livro apócrifo é muito interessante, né? O Evangelho de Nicodemos, mas não, é um livro não canônico, né? O que você tem a dizer sobre isso, então, meu caro Pilatos? Então, minha irmã Madá, essa questão aí eu não posso te falar. Por quê? Porque senão vão me chamar de mentiroso. É isso que você quer me complicar, Madá. Eu não posso falar sobre isso aí. Porque essa é uma questão que, por mais que eu fale o que aconteceu, uns vão dizer que eu estou mentindo, outros vão dizer que é verdade, entendeu? E eu não tenho como
como sustentar essa questão, é porque eu não quero ser chamado de mentiroso. Então não vai acrescentar absolutamente nada na vida dos irmãos essa informação, tá bom? Peço você desculpa, não estou sendo ignorante, mas a verdade é que isso não vai acrescentar absolutamente nada, isso é apenas uma curiosidade das pessoas. Então, Pilatos, a cada resposta sua, né, cada vez que você for falar, nós vamos colocar uma imagem sua no decorrer da sua vida, né? Cada trecho de resposta vai aparecer como você era no decorrer da sua vida, já mais novo, em média idade, mais velho, só para que as pessoas entendam como foi a sua imagem nesse tempo todo, tá bom? Claro, minha irmã, claro, sem problema. Pode colocar as imagens que vocês quiserem aí, fazer edição. Eu sou conservo o tempo. E o Senhor Jesus já tinha me afirmado que você viria, né? Mas, porque ele sabe de todas as coisas, mas ele disse que você teria receio, porque você não sabe como o povo pensa a seu respeito, né? Muitas pessoas pensam que você foi covarde, que você lavou as mãos, né? E o Senhor tinha me falado que você viria, mas que você teria esse receio. Mas ainda bem, Pilatos, que você está aqui para nos esclarecer, nos contar detalhes da história. Agora, minha nobre irmã Madalena, eu vou contar uma coisa que era uma das piores coisas que eu sofria quando estava governando a Judéia, que era um relacionamento com os sumos sacerdotes. Olha, eu vou te contar uma coisa, eu tinha que governar, fazer toda a administração, mas os sumos sacerdotes me pressionavam o tempo todo, porque eles queriam que eu julgasse Jesus, porque eles diziam que Jesus blasfemava, se declarava rei dos judeus, né? E eu sentia que eles tinham um medo, se sentiam ameaçados nessa questão de dominar o povo com relação à religiosidade. Mas uma das coisas que eu me lembro, minha irmã, é que quando eu questionei ao Senhor Jesus se ele era o rei dos judeus, né, ele respondeu de uma forma meio vaga, meio ambígua, né, e ele falou assim, ó, tu dizes. Então, perante mim, que era a autoridade, ele não falou nada. Mas os sumos sacerdotes viviam insistindo, batendo nessa tecla, porque eles tinham que ter um dispositivo legal, né, digamos, para poder indiciar o Senhor Jesus, né? Mas não encontravam esse dispositivo legal. E aí eles começaram a falar de blasfêmia, que Jesus blasfemava, mas perante a minha autoridade, Jesus, ele nunca disse que era o rei dos judeus, né? Na verdade, ele, ao falar comigo, ele disse o seguinte, o meu reino não é deste mundo, né? Então ele estava dizendo que o reino dele era político, não era político, era mais espiritual, né? E isso ficou bem claro no depoimento dele comigo. Ele, em momento algum, ele quis ser uma liderança político-militar, né? A missão que ele veio trazer na Terra era para falar sobre o amor, em vez de buscar poder ou autoridade terrena. Agora, minha irmã Madalena, eu vou dizer realmente qual foi a pior parte disso. Foi quando a minha esposa chegou até mim e falou para que eu não me envolvesse com Jesus, porque ele era um homem justo, e que ela sonhou com ele. Sendo que, de um lado, eu já tinha esse posicionamento, mas, de um lado, eu sofria pressão política dos sumos sacerdotes, não de Roma. Roma também não quis saber dessa história. Deixou tiro para mim. E eu que resolvi essa questão. Então eu tinha pressão dos sumos sacerdotes, dizendo que ele blasfemava, que ele perdoava pecados, que isso, que aquilo, e que ele era o rei dos judeus, blá, blá, blá. Jesus não confirmou isso, disse que o reino dele não era desse mundo, logo não havia de fato nenhuma acusação a ser feita, né? E aí vem a minha esposa e fala para eu não me meter. Olha que bomba, que pepino que veio cair na minha mão, né?
E aí eu tentei já sair dessa responsabilidade. Tentei com o povo, mas o povo preferiu libertar Barrabás. E aí no final você já sabe, né? No final, foi o final trágico, mas que nós temos a certeza que Jesus não tinha pecados, por isso que ele foi condenado por algo que ele não fez, né? E ele mesmo desenhou esse script, né? O Senhor Jesus desenhou esse script para ser condenado por algo que ele não fez. Então, o Senhor Jesus é o maior injustiçado da história da humanidade, porque pagou com a vida por algo que ele não fez. Mas, Mandar, aqui entre nós, eu não quero muito, sem querer, entrar na sua vida particular, mas essa história de que você teve um caso no Senhor Jesus, isso é verdade aí? Porque muita gente fala isso aí, né? Isso aí é o que está escrito nos livros apócrifos, né? Ah, Pilatos, para. Claro que isso é mentira. Isso aí tá homens apócrifos. Isso é mentira. É mentira, essa é a história mais bizarra que já contaram. Em toda a história da humanidade. Onde já se viu isso? Eu tenho um caso com Jesus. Jesus era santo, ele morreu sem pecado. Ah, então deixa eu ver se eu entendi. Comigo você pode perguntar sobre os livros apócrifos. Né? Eu te respondi. Agora, se eu te pergunto alguma coisa, você vai e fala que está nos apócrifos. Então, afinal, vale ou não vale os apócrifos aqui? Mas, Pilatos, quem tá apresentando o programa sou eu. Eu tenho que te perguntar sobre os apócrifos, mas você não tem que me perguntar sobre os apócrifos. Os apócrifos não são reconhecidos. Mas eu, como apresentadora, tenho que te perguntar porque faz parte do conteúdo. Tem muita gente que acredita nos livros apócrifos. Ah, tô entendendo. Quer dizer que eu sou obrigado a responder sobre os apócrifos. Aí eu te pergunto sobre os apócrifos, você diz que não pode responder porque eu sou entrevistado e você é entrevistadora, né? Entendi. Mulheres. A gente tenta não discutir, mas sempre vai ter essa guerrinha, né? A mulher sempre acha que tem razão. Enfim, no final é melhor ser feliz do que ter razão. Deixa pra lá. Tá bom, Pilatos. Vamos até aos livros canônicos, então, para não ter esse tipo de problema, porque senão você acaba confundindo o povo. O povo está aqui para poder estudar, saber do podcast, estudar a palavra, é uma forma alternativa que nós estamos trazendo a palavra. A gente não vai ficar se atendo a livros apócrifos, né? Porque já teve um conselho de pessoas que são estudiosas da palavra, né? Então, e já chegaram à conclusão de que esses livros apócrifos não têm qualquer base teológica, qualquer base inspirada em Deus para poder fazer parte da Bíblia. Então, se contar isso aí, a gente vai se ater ou não vai se ater aos livros apócrifos? Então, para não ter essa confusão, a gente vai falar só dos livros canônicos, tá bom? Olha, Pilatos, já estamos aqui por um bom tempinho desse podcast e eu queria agradecer a sua presença. Foi muito esclarecedora, foi enriquecedora essa entrevista. Muito obrigado por você ter nos atendido ao convite do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu fiquei sabendo que ele te fez uma ligação e você veio. Eu tenho certeza que o povo gostou. E eu te agradeço muito pela prestação, ter cedido o seu tempo aqui ao nosso podcast que está iniciando. E você que é uma figura histórica da Bíblia, não passou despercebido na Bíblia. Era muito importante que nós soubéssemos como foi, com detalhes, né, o julgamento do nosso Senhor Jesus Cristo, o pós-julgamento, a questão de Barrabás, a questão da escolha do povo. Foi muito importante esse podcast, ele nos enriqueceu muito. Nós temos muito ainda a aprender, a falar, mas você, como essa figura icônica no Novo Testamento, enriqueceu muito, muito mesmo no nosso podcast. Muito obrigada, espero que você volte mais vezes aqui para nos enriquecer com tanta informação. Meus filhos, agradeço pela sua audiência. Espero que essa produção tenha te ajudado de alguma forma. Fiquem todos com a minha paz. A minha paz vos dou. Daí onde você está, erga suas mãos e diga: Senhor, recebo a paz do Senhor. Amém.